a Colômbia atribuiu as suas especificidades de cada ente do governo central, departamental e municipal. Desde o início do processo de descentralização, nos anos 80 até 92, os municípios gozavam de uma expressiva autonomia de decisões de gastos. O que é que aconteceu? Nós vimos que lá na Argentina, quem tinha essa autonomia eram as províncias, que correspondiam aos estados. Na Colômbia, isso foi papel contrário. Os municípios é que possuíam essa autonomia de decisão dos gastos. O processo de descentralização houve um aumento considerável do endividamento. Seria esse o ponto negativo da descentralização logo no início na Colômbia. Porque as três esferas de governo, com consequência fortemente negativa para a política econômica. Foi o que aconteceu. Na Colômbia, como esses entes, o governo departamental e os municípios, não possuíam autonomia alguma, a partir do momento que eles começaram a ter essa autonomia, eles não conseguiram controlar e, consequentemente, aumentou o seu endividamento. Então, minha pergunta, e por que o governo central também aumentou o seu endividamento? Por quê? Porque o governo central concentrava todas as riquezas da Colômbia. A partir do momento em que ele começou a dividir isso, ele não conseguiu mais controlar os seus gastos que ele tinha antes, com o valor que ele arrecadava, e agora ele tem outro valor. Só que o endividamento, o gasto público continuou o mesmo. Então, por consequência, isso teve um aumento considerável do endividamento. Então, a descentralização, logo no início da Colômbia, nós podemos ver que ela trouxe alguns fatores negativos à política econômica daquele país. Hoje, nós podemos acompanhar que esse processo já foi desenvolvido e cada ente do governo já passou a saber o seu papel e conseguir controlar este endividamento. Por fim, chegamos ao processo de descentralização no Brasil. A Federação Brasileira é constituída atualmente de 26 estados e o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. O processo de descentralização no Brasil foi iniciado na década de 80, assim como na Colômbia, aprofundado com a Constituição de 88, que teve o quê? Basicamente motivação política. O principal desafio da descentralização no Brasil é o seguinte, é adequar a capacidade de descentralizar e reduzir as desigualdades regionais. Por quê? Nós sabemos que no Brasil existe uma desigualdade regional muito grande do ponto de vista econômico. Nós sabemos que as regiões Sul e Sudeste possuem um capital econômico muito maior do que as regiões Norte e Nordeste. Então, a partir do momento até que ponto é relevante a descentralização nesses estados e nesses municípios. Uma peculiaridade importante do caso brasileiro é a sua tendência municipalista. Com a Constituição de 88, os municípios foram reconhecidos como membros da federação, postos em condições de igualdade com os estados e a União no que diz respeito a direitos e deveres. Então, a partir de 88, os municípios passaram a ser fortemente, legalmente, um ente da federação. Existiam os municípios, existiam os estados e existia a União. Os municípios tendo sua autonomia e tendo sua autonomia na questão econômica e administrativa. Do ponto de vista da educação, nós podemos ver, como já foi falado lá na Argentina, que os governos, a educação básica é de responsabilidade do município, a educação do ensino médio é de responsabilidade dos estados e a educação de ensino superior de responsabilidade da União. A saúde é de responsabilidade dos três entes do governo, mas principalmente da questão municipal. Por quê? Porque é no município onde se encontram os hospitais, onde se encontram unidades de saúde e onde o trabalho é feito diretamente com essas pessoas. O Estado e a União participam desse processo através dos repasses.
que seria o Fundo Nacional de Saúde, qual o governo federal envia dinheiro aos municípios para a saúde, o Estado também repassa os seus recursos através dos fundos. O processo de descentralização do Brasil tem se baseado em grande medida no aumento de transferências do governo federal para estados e municípios. O Brasil, ele sempre foi um governo centralista. Desde o Estado lá absolutista, que o Brasil vem concentrando o poder nas mãos de poucas pessoas. O que era que acontecia? Todos os recursos arrecadados no Brasil eram concentrados no governo federal. O governo federal decidia as suas quantidades de repasse aos estados e municípios. Isso tinha uma grande interferência política. Se o partido A estivesse no poder, ele designava mais recursos para membros, para estados que eram governados pelo partido A e menos para o partido B. Se o partido B chega ao poder do governo central, o movimento era inverso. A partir do movimento de descentralização, houve o quê? Houve estabelecimentos em lei. Os repasses começaram a ser igualitários de acordo com a realidade de cada estado e de cada município. Esses repasses foram aumentados, foi designado aos estados e aos municípios algumas atribuições de poder arrecadar os seus próprios recursos, coisa que antes era de responsabilidade somente da União. Agora os estados e municípios poderiam arrecadar, criar leis de tributação para arrecadar seus recursos. Agora vem ao ponto em que eu venho discordar do autor, quando o autor fala que um ponto importante é que o aumento das transferências federais e estaduais para municípios não tem desestimulado o esforço de arrecadação própria. O que é que acontece? O autor vem dizer que mesmo esses repasses aumentando, os municípios continuam criando ferramentas para poderem arrecadar seus recursos. E eu venho discordar do autor deste ponto. Por quê? Hoje nós passamos por uma grave crise econômica, onde todos esses repasses vêm diminuindo. E o que é que se encontra? Os nossos municípios se encontram falidos. Por quê? Porque quando a arrecadação do município cai, a arrecadação enviada pelo governo federal para os municípios não possuem outro tipo de renda, principalmente das regiões Nordeste e Norte, que são regiões onde seus estados e municípios ainda estão muito à mercê dos repasses do governo federal. Daí o meu ponto de discordância. Eu não vejo que os nossos municípios, pelo menos em sua maioria, estejam trabalhando para que eles possam sobreviver economicamente sem a transferência dos recursos federais e estaduais. Nós podemos ver essas realidades no nosso maciço de Baturité, onde as nossas prefeituras se encontram em completo caos, em completa falência. Por quê? Porque os repasses do governo federal tendem a diminuir. Por fim, professor, isso seria só. Essa foi a minha apresentação sobre descentralização. Espero que o senhor tenha aprovado. No mais, era isso. Muito obrigado.